Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao Carol Cats. Vamos falar um pouquinho sobre por que é importante a gente sempre desafiar o nosso gato? Muitas vezes a gente conversa com tutores, pessoas que gostam de gato, e eles falam pra gente que o bom do gato é porque ele é um bicho muito sossegado, só come e dorme, não dá trabalho. Só que quando a gente pensa nessa afirmação, né, o gato só come e dorme, a gente entende que ainda falta muita coisa para a gente avaliar no comportamento dos gatos. Na verdade, para a gente compreender com relação ao comportamento dos gatos. Se a gente pensar num gatinho de vida livre, ele vai sim, várias vezes ao dia, tirar os pequenos cochilos, né? Ficar descansando, vai descansar bastante. Mas esse gato tem uma tarefa árdua, que é caçar o alimento dele, os alimentos dele. Ele vai caçar várias vezes ao dia. Isso significa que esse gato vai perambular bastante, vai ficar por muito tempo atrás de alguma presa. Por várias vezes ele vai tentar caçar e não vai ser bem sucedido, e em outros momentos ele vai conseguir realmente pegar o ratinho, né, uma ave, e se alimentar. Isso dá trabalho, isso gasta energia e leva tempo também. Então, seu gato tem uma rotina com momentos em que ele descansa, em que ele está procurando o alimento, em que ele vai se limpar. A gente tem os hábitos aí que são naturais dessa espécie. Mas esse gato realmente não vai só comer, engordar e dormir. Aí a gente coloca o gato dentro de casa, tira o acesso dele à rua, que é o indicado. A gente não tem que deixar os nossos gatinhos ficarem perambulando sozinhos por aí. Mas se eu estou fazendo isso, se eu estou restringindo o território desse felino, eu preciso entender que a minha casa, o meu ambiente, que vai ser dele também, precisa ser interessante, precisa ser estimulante e ter aí todas essas características que são importantes, que são básicas para esse animal. Eu não posso admitir que está tudo bem o meu gato só dormir e comer, tá? Isso não é saudável do ponto de vista psicológico. Seu gato pode se alimentar direitinho, faz o xixi e cocô, não tem nenhuma doença, não tem nenhuma alteração física, mas psicologicamente ele não está completo. Se ele não tem atividade, se ele não tem estímulo, é um gato entediado, ocioso, preguiçoso, isso não é saudável do ponto de vista mental. E para a gente falar de um indivíduo plenamente feliz, com o máximo de bem-estar que é possível, isso a gente fala para a gente também, nós precisamos aliar a parte física e psicológica. Até porque isso tudo se conversa, a gente está falando de um indivíduo, né? Um gatinho ali que tem tudo isso dentro desse corpo. E se a gente tem problemas físicos, isso reflete no psicológico. Se eu tenho problemas psicológicos, isso reflete nas questões físicas. Pensa que é o mesmo indivíduo, ele é todo integrado. E a gente tem sim que cuidar, que prestar atenção nessa qualidade como um todo, né? Essa qualidade de vida para tudo. Então é importante desafiar o seu gato sempre. Desafios bons, a gente não está falando de estressar o gato de uma forma negativa, mas fazer com que ele tenha pequenas atividades ao longo do dia. Ele pode ter ele deve ter, né, os horários que ele sabe que ele vai receber o alimento dele. Isso vai ser organizado, vai ser igual todos os dias. Isso também traz segurança para o seu gato, ter essa rotina pré-estabelecida, esses horários pré-estabelecidos. O gato gosta disso, né? Ele é metódico. Mas mesmo ele sabendo que ele vai receber a comida dele naqueles momentos ali todos os dias,
ele tem desafios. Ele pode ficar procurando petiscos, ele tem brinquedos que estimulem essa sensação, né, de tentar tirar a comida dali de dentro, ou de repente alguma comida congelada dentro de um brinquedinho específico para isso. Ele vai ficar mexendo, vai ficar vendo aquilo derreter, vai levar tempo para ele conseguir aquele prêmio. Isso é enriquecimento, isso é extremamente importante. A gente tira o gato dessa questão de não ter nada para fazer. Ele não vai sair da previsibilidade que ele gosta, mas além desses momentos previsíveis, ele vai ter outros estímulos, outros desafios. E a gente tem que assegurar isso para os nossos gatos. Muitas vezes a gente realmente não pensa, a gente sabe que não é por maldade. Isso não foi falado para a gente antes e a gente acha que é natural. Então aquele gatinho que fica o dia todo dormindo, só come e dorme, não está completamente saudável. Pensa nisso, né? Vê aí o que você pode fazer na sua casa, no seu ambiente, como é que você vai enriquecer essa rotina, mas a partir de agora, coloque tudo isso no dia a dia, que é extremamente importante para ele. E vai refletir também no bem-estar da família, nas relações entre vocês, vai ser positivo para todo mundo, pode ter certeza. Às vezes a gente fala isso para os tutores e as pessoas acham que é um pouco de exagero, que a gente está falando, né? Está querendo mudar muita coisa no dia a dia, mas que não é bem assim. Só que agora a gente tem um exemplo, né? Para que a gente entenda realmente o que o nosso gato sente não tendo nada para fazer. Isso vale para os cães também, porque nós passamos pela quarentena. Agora que a gente está saindo aí desse período de isolamento social. Quantas pessoas não reclamaram que já não aguentavam mais ficar dentro de casa, não tinham o que fazer, ficavam caçando coisas para fazer, já tinham limpado a casa inteira, já tinham assistido um monte de série na televisão e não sabia mais como gastar energia, como fazer alguma coisa produtiva, né, que tirasse essa sensação de você ficar ocioso, ficar entediado. Fala a verdade, muita gente reclamou disso durante esse período, teve problemas, ficou chateado, ficou mais depressivo. Pensa no seu gato que vive em quarentena, né? Desde que ele chegou em casa, a vida dele foi sempre essa. Ele fica confinado naquele espaço e esse espaço não é estimulante para ele. Então, só da gente pensar nisso, né? Lembrar desse momento que a gente viveu, a gente já tem que ter empatia por esses bichinhos. E sem contar que algumas alterações comportamentais que são incômodas para os tutores podem estar relacionadas exatamente a essa falta de ter o que fazer, né? Essa dificuldade de gastar energia. Às vezes a gente tem filhote em casa, animais jovens, às vezes eles não são novinhos, mas naturalmente esse gato é mais energético, ele exige mais, né, de gasto de energia para relaxar, para se sentir bem, para poder descansar, para entrar aí no ritmo da nossa vida. Tem gato que acorda a gente muito cedo, não para, é muito ativo, sobe, desce, destrói as coisas, derruba coisas. Isso pode ter a ver com a questão de raça, por exemplo. Algumas raças têm mais energia, exigem mais, e tem a questão individual, né? Às vezes um gatinho que não tem nada a ver com uma raça que a gente já sabe que precisa aí de mais exercícios, mas ele pode ser assim. Assim como pessoas que também precisam de mais atividade para conseguir relaxar. E a gente está falando de bem-estar, né? De psicologicamente esse animal se sentir melhor, conseguir ficar mais tranquilo. Isso é extremamente importante. Então, eu posso ter essas situações em que eu tenho um incômodo dentro da minha rotina, dentro do meu ambiente, e isso estar intimamente ligado ao fato desse gato não se exercitar, não gastar energia. Ou não, eu posso realmente ter um gato que não está me incomodando, ele está super quieto, mas ele dorme demais, ele não tem atividade, está ganhando peso e realmente só come e dorme. Isso também não é legal, não incomoda a gente muitas vezes, mas não é legal para esse gatinho. Então, em todas essas situações, a gente precisa realmente entender a importância desses desafios,
desses estímulos no dia a dia, tá? E pensa em você, né? Compara isso. Pensa como você se sentiu na quarentena, pensa como você se sentiria se você levasse a vida do jeito que o seu gato leva. Isso faz com que a gente enxergue novas possibilidades. E como é que eu vou então desafiar o meu gato positivamente? Você vai utilizar o seu espaço, né, a sua casa, de uma forma que isso já te ajude, já seja positivo para vocês. Então, abusar do enriquecimento ambiental, colocar os pontos mais altos para o seu gato descansar, ficar observando a movimentação, subir, descer, entrar numa toquinha, sem que ele se esconda porque ele tem medo, né? Ele vai entrar ali, ficar um pouquinho, tirar o cochilo dele, mas depois ele sai, você tem acesso a esse espaço, ele só vai ter um momento de privacidade. Isso é importante que ele possa fazer isso também no ambiente vertical. Isso é natural para os gatos, eles gostam disso. Ter esses brinquedos, né? E você brincar ativamente com o gato em momentos específicos do dia. Então, a sua casa já tem todos esses itens, você utiliza o enriquecimento sensorial, então cheiros, você coloca plantas que o seu gatinho possa comer, que ele possa mexer, que não vai ter nenhum problema para ele. Coloca texturas, então escovinhas, né, que você prende no pé da cadeira para ele se esfregar. Os arranhadores, que são também pontos de marcação. Então esse gato, ele sente que o ambiente pertence a ele, né? Essa sensação de pertencimento, nossa, essa casa é minha, meu cheiro está espalhado, isso traz bem-estar, né? Isso é positivo, isso faz com que ele se sinta seguro, que ele se sinta bem. E um gato seguro territorialmente tende a manifestar comportamentos melhores, né? Naturais. E aí pra gente isso é melhor, acaba que a gente não tem esses pontos de conflito. Então abusa de tudo isso, né? Pode deixar os brinquedinhos que ele mais gosta de brincar no ambiente para ele, faz rodízio desses brinquedinhos, né? Vai trocando ao longo da semana, não deixa sempre o mesmo ali, porque ele também tende a enjoar. Isso é muito positivo, usar feromônios, né? Outros cheiros que também tranquilizam os gatos. Tudo isso faz parte do espaço, né? Você consegue enriquecer muito o seu espaço. Pensar nos recursos dele, nas caixas de areia. Lembra que tudo isso tem um significado além. Não é só um banheiro, né? É um ponto ali também de marcação que diz que aquele local é do gato, né? Que aquela caixa, aquele espaço em que a caixa está é do gato. Se a gente tem mais de um felino, a gente precisa oferecer tudo isso para eles. Cuidado, né, com situações conflitantes. Então eu preciso resolver esses pequenos pontos. Se você tem tudo isso disponível de forma suficiente, bem distribuída para todo mundo, a chance é que você também não tenha esses conflitos, né? A chance é maior de que você não tenha conflitos entre os gatos. Então pense nisso. E aí incremente a rotina. Tenha os momentos de brincar com esses gatos, 2 a 3 vezes por dia. Todo mundo tem que brincar. Nem sempre a gente consegue brincar de uma vez com todos. Brinque isoladamente, mas gasta a energia desses gatinhos. Cada um também vai ter a sua preferência, o seu tipo de brinquedo que gosta mais. Então aprenda a entender cada gatinho e estimulá-lo da forma que for melhor, tá? Então, pelo menos 2 vezes ao dia, 10 minutinhos, você vai brincar com esses gatos. Vai fingir que eles estão caçando, né? Com a varinha, com o ratinho. Faz ele correr, subir, descer, perseguir e conseguir pegar a presa. Você pode até finalizar com um petisquinho, com a refeição dele, né? Um sachê. Isso é o dia a dia natural do gato, né? É o que ele faria se ele não tivesse a nossa interferência. Então, se ele está mais preguiçosinho na nossa casa, a gente precisa estimular ele a fazer tudo isso, tá? De forma consciente. Isso é nossa responsabilidade, faz parte do nosso dia a dia enquanto tutores. A gente sabe, quando a gente tem cão, né, tutor de cão, sabe da responsabilidade com relação aos passeios, não necessariamente cumpre, né?
ou não com a frequência que deveria, mas todo mundo sabe que cachorro precisa passear, precisa brincar, precisa socializar. O raciocínio para o gato tem que ser o mesmo, né? Os estímulos são diferentes, a natureza desses animais é diferente, mas a gente tem que entender como esse gatinho funciona e também oferecer para ele todos esses desafios de forma positiva. Lembra que um gato estressado tende a ter problemas, né? Se for um estresse crônico, principalmente, né? Todos os dias ele tem aquele momento de estresse, ele tem aquela situação de estresse. No futuro, isso vai refletir de forma negativa para o seu gatinho e aí reflete para a gente também. Se você tem um gatinho mais velho, um gatinho com necessidades especiais, não é desculpa para a gente não fazer isso. Precisa sim continuar brincando, desafiando e estimulando, mas aí você adapta para a realidade daquele gato, para as necessidades dele. Então, um gatinho mais velho, ele tende a brincar um pouco menos, né? Ele não vai ter necessariamente tanta energia, então você respeita isso, reduz um pouquinho o tempo e o nível, né, de atividade, coloca rampas para ele, às vezes ele não vai subir e descer tanto, mas mesmo assim estimula o seu velhinho também, o seu gatinho que tem necessidades especiais. É importante para todo mundo, tá? Todo gato tem que ter desafio, tem que brincar. Independente de onde mora, independente de idade, independente das características. A gente só vai respeitar o que é realmente a diferença de cada um, tá? Mas isso faz parte, isso é importante, a gente precisa oferecer para eles. E aí talvez você pense, né? Eu tô falando um monte de coisa, dando várias dicas, aí você já fica assustado porque você fala, nossa, além de eu precisar, né, melhorar minha rotina, mexer aí nos meus horários, fazer tudo isso de forma consistente, eu vou ter que gastar muito dinheiro, porque eu tenho que mexer na estrutura do meu ambiente, comprar brinquedo, comprar comedouro diferente, brinquedinho que eu esconda petisco, mas não necessariamente você precisa gastar muito dinheiro ou todo de uma vez. Tem muita coisa que a gente aprende até na internet de como fazer, como improvisar. A gente pode sim utilizar esse faça você mesmo, não tem problema. Só presta atenção na segurança, né? Então, se você vai construir, por exemplo, um arranhador, um ponto, né, para o seu gato arranhar, cuidado com a superfície que você vai usar, com o material, isso tem que ser seguro para ele. As prateleiras, o gato não pode cair, até porque ele vai se assustar, né? Pode se machucar e a gente vai ter aí uma associação negativa. Então, pensa realmente no que é seguro. Se você vai construir um brinquedinho para ele, não necessariamente esse brinquedo vai poder ficar disponível para esse gato sem a sua supervisão, né? Se ele tiver alguma parte que ele possa tirar, né? Ou se ele vai destruir esse brinquedo. Então, só pensa nisso, né? Avalia bem a segurança, mas você pode ser criativo. Você pode criar comedouros inteligentes. Tem um monte de dica na internet. A gente também vai colocar dicas aqui para vocês nos nossos canais. Então não tem desculpa. É só realmente querer fazer. E se você sabe que isso traz o máximo de bem-estar para o seu gato, eu tenho certeza que você vai querer colocar isso na rotina de vocês. Certo? Se você tiver qualquer dúvida ou quiser deixar sugestão, se você já faz alguma coisa diferente para o seu gatinho, conta pra gente, compartilha com os outros gateiros, manda esse vídeo também com essas dicas para todo mundo e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram @vetcarolcats e no Telegram Gateiros e Gateiras. Muito obrigada por assistir e até a próxima!